Bem, vamos tomar um pouquinho de tempo nesse estudo e vamos meditar no caminho do homem sobre a terra. Vamos recordar que o homem é religioso desde o começo, desde o tempo de Caim e Abel. O homem procura agradar o Senhor Criador. No princípio, Caim tentou agradar ao Criador com os frutos do seu esforço. Deus, nesse caso, rejeitou a oferta, pois ela se baseava em seu próprio esforço, em si mesmo. E a maneira correta de agradarmos a Deus é procurarmos fazer segundo aquilo que a palavra nos instrui. E a maneira de agradar a Deus, desde os primórdios, é com sacrifício, derramamento de sangue. E isso sempre se fez necessário e precisamos então realmente avaliarmos quanto a isto, se assim tem sido procedido. Tenhamos em mente que derramamento de sangue sempre apontava para a obra do Senhor Jesus. Aquela obra que devia de ocorrer um dia e que hoje eu e você já podemos desfrutar, porque ela foi realizada. O homem sempre, desde o início, procura relacionar-se com Deus. Está no seu coração ter uma relação com Deus ou com deuses, porque ele tem a necessidade de um Criador, ainda que muitas vezes ele negue isso e creia em outras coisas, como o nada, ou como tudo apareceu de repente, mas situações que exigem dele mesmo fé. Fé essa que é demonstrada através das suas crenças, sejam elas na pessoa do Senhor Jesus Cristo ou não. Dias que estamos vivendo nos trazem muitos movimentos em torno da verdade, cada um defendendo um princípio e conceito. Mas a nossa obrigação é avaliar se realmente esses conceitos são corretos e fundamentados na palavra de Deus. E é isso que eu gostaria de fazer com você. Veja, temos aquelas pessoas que se reúnem em locais e defendem que não tem uma placa. Tem outras que defendem que deve se reunir só nas casas. Ainda outras que não pode ser nas casas porque é muito íntimo. Tem que ser em templos simples, outros em templos suntuosos. Mas enfim, todos procuram um modelo. E na sua maioria defendem um modelo que o seu coração designa como correto. Nós precisamos olhar nas Escrituras. Podemos dizer que no princípio não havia igreja construída. Isso é uma coisa correta, tem nas Escrituras, mas não podemos negar que no princípio, naquele tempo de transição, eles ainda iam no templo, ou nas sinagogas judaicas, como você queira chamar. Então, esse tempo de transição aconteceu e precisamos aceitar isso. Precisamos ver que o cristianismo estava nascendo. Então não podemos assim analisar isto é bíblico, isto não é bíblico, porque isso é perigoso. Temos sim que estudar, esquadrinhar as Escrituras e não podemos dar tanta importância se a reunião é aqui, ou se é ali, se é num templo, se é numa casa. Enfim, essas coisas não são as mais importantes. O que é mais importante é o modelo da reunião. O que temos que analisar é a reunião em si. Seja ela numa casa, seja ela em uma construção faraônica, seja num lugar simples, embaixo de uma árvore, numa garagem, enfim, em qualquer lugar. O que precisa de avaliação é um modelo de reunião. Nós sabemos que Deus não habita numa construção, porque está escrito em Atos isso, capítulo 7. E em outros lugares também está escrito isso. Porque Deus não
cabe num templo. É uma coisa inconsistente dizer que Deus precisa de uma construção de tijolo para morar. Mas precisamos olhar as características que as Escrituras nos apresentam para que possamos realmente analisar o que de fato é a vontade de Deus. Pense nessas características, aspectos que precisamos recordar. E esses aspectos são muito importantes. Nós vamos olhar para a reunião e ver como essa reunião se procede. Pensamos em primeiro lugar. Analisemos o que essas pessoas têm vivido nesta reunião. É só um reunir? É só para estudar a palavra? Ou elas praticam a doutrina dos apóstolos? Vamos analisar isso. Tomamos para nós essa responsabilidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de levar você a analisar é se essas pessoas se reúnem de coração puro. Ou seja, se o propósito delas é em torno da pessoa do Senhor Jesus. Se o propósito delas é realmente manifestar o que as Escrituras nos ensinam. Se o propósito dela é que as pessoas venham conhecer a verdade. E se elas querem fazer seguidores do Senhor Jesus e não de si mesmo. Então esse é um ponto muito importante. E a partir disso, você começa então a ter uma luz sobre o caminho que você deve seguir. Você deve olhar para Timóteo capítulo 2. E lá fala que você deve procurar pessoas que invocam o Senhor de coração puro. Então, pessoas que invocam o Senhor de coração puro, ela não está preocupada com barracão, com construção, se é no meio do mato, mas ela está levando em conta a doutrina dos apóstolos e deixando para trás coisas que são do homem, como sacerdócio humano, sacrifício, música, dinheiro. E o que ela busca é sacrifício de louvor que procede de lábios que confessam o nome do Senhor. Isso é uma coisa importante. Aquele momento de reunião onde o Senhor é exaltado pela sua obra. Temos que analisar isso se isso ocorre. Um outro ponto que devemos ver é se essas pessoas estão desligadas de fato de toda e qualquer situação religiosa, se elas realmente estão comprometidas somente com a unidade do corpo de Cristo, se não tem nenhuma introdução a um sistema religioso ligado nela. Esse é um segundo ponto que nós devemos estar atentos. Uma outra coisa que temos que analisar é se essas pessoas estão realmente comprometidas com os valores da vida que Deus e não o mundo nos ensina. Temos que analisar isso, porque os valores são os valores que a Bíblia nos dá. Lugar do homem, lugar da mulher, segundo as Escrituras, dons, modelo de reunião, procedimento, situações que precisamos aceitar pela renovação da nossa mente e abandonar de vez os princípios do mundo. Aí você já tem mais uma luz no caminho que devemos seguir. Uma outra luz que você precisa é da orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo te ensina, você precisa crer nisso. Marcos capítulo 14 nos dá um modelo sobre o ensino do Espírito Santo. Você encontra em outros estudos nesse site que nós temos, no YouTube, ou seja, no irmãos.org, você vai encontrar outras coisas que nos mostram sobre como ver o Espírito Santo nos conduzindo. Eu não quero falar sobre isso. Então, meu caro, se você quer analisar, você precisa analisar nas Escrituras. Um outro ponto que eu gostaria também que você analisasse é como é essa reunião. Se ela é dirigida
pelos santos que estão ali representados, nesse caso os irmãos, porque a palavra de Deus diz que os irmãos representam a Cristo, ou se ela é dirigida por um ou por dois só. Porque a palavra nos ensina que todos os irmãos têm o seu lugar e manifestam os seus dons conforme os dons que eles têm. Então esse é um outro ponto que é muito importante para nós levarmos em conta. Outra coisa que eu gostaria é de dizer para você que você tem que avaliar se as 4 reuniões de Atos se encontram. Uma delas é a oração. A outra é o ensino dos apóstolos. A outra é a comunhão nos santos. E a outra é a partir do pão. Se realmente anuncia a morte do Senhor, conforme as Escrituras. Então esses 4 pontos é bastante importante para que você possa analisar se o caminho que você tem seguido é conforme as Escrituras. Se você ainda tem dúvida, me manda um e-mail, me escreva. Entra no nosso site www.irmãosnobrasil.org e entre em contato comigo, que eu quero te ajudar a encontrar o lugar verdadeiro para se reunir conforme as Escrituras.